Culpa de sangue. Quando o corpo foi encontrado, Neia foi imediatamente avisada e por sua vez deu ordens. Prepare uma liteira e carregue-o nos ombros, ele é um dos nossos, faremos um serviço para ele esta noite. Tenha seu corpo preservado até então. Seus homens assentiram em uníssono. Alguma coisa foi encontrada com ele? Ela perguntou gravemente. Um dos homens, Gil Crestres, um homem que ela conhecia como aprendiz de Gascon, atendeu. Sim, Lady Neia. Havia 3 corpos por perto e grandes quantidades de sangue. Todos vestidos com mantos marrons e botas de cano alto, e todos sem cabeça. Neia olhou para baixo em contemplação enquanto pensava nas implicações dessa informação. Entendo. Gascon matou 3 de seus atacantes, e provavelmente feriu vários outros, então eles pegaram as cabeças de seus camaradas para que não pudessem ser identificados, mas... eles cometeram um erro. Minha dama? Perguntou Gil Crestres. Neia olhou para Gil Crestres, avaliando-o antes de dar sua resposta. Ele era alto, um jovem na flor da juventude. Suas mãos estavam marcadas com um punhado de pequenas cicatrizes de seu trabalho como aprendiz, não cobertas por elas como as de Gascon. Mas era um começo. Seu corpo tinha ombros largos e seus músculos eram tão grossos e fortes quanto o ferro que ele dobrava à sua vontade, mas seu rosto era fresco, sardento, quase infantil, exceto por seus olhos castanhos penetrantes que estavam sentados abaixo de um tufo de cabelo cor de areia meio preso. Ele parecia ser um tipo de homem inocente, mas sincero, então ela respondeu com paciência, apesar do sentimento urgente em seu interior. Eles não mataram seus próprios feridos e não tinham poções de cura. Ela disse. Eu não entendo. Como? Gil Crestres começou. Simples, se eles tivessem poções de cura, eles poderiam se curar e depois remover os corpos por conta própria, em vez disso, eles os deixaram onde caíram e levaram apenas as cabeças, isso significa que eles estavam todos feridos, e com gravidade suficiente para que mover os corpos fosse demais. Eles tiveram que fugir rapidamente e se restaurar em outro lugar, isso significa que temos que perguntar por um grupo de homens feridos sendo vistos. Como os 3 corpos estavam vestidos da mesma forma, podemos adivinhar com segurança que o grupo restante também estava vestido da mesma forma. Peça a alguns dos nossos guardas para lidar com a investigação. Terei que relatar o assassinato ao capitão da guarda, mas devemos ser capazes de lidar com o resto sozinhos. Agora vá, siga minhas instruções, e vamos consertar isso. Enquanto falava, ela assinalava os pontos relevantes com uma das mãos. Eles se separaram, e Neia tirou a viseira para a caminhada de volta. Ela queria ir para seu escritório, mas em vez disso ela enviou uma mensagem ao capitão da guarda para encontrá-la no nó de distribuição central do aqueduto. Mais ou menos 1 hora depois, eles estavam juntos, no que tinha sido uma ruína, e agora era forte e sólido. Neia observou enquanto os trabalhadores terminavam o último dos canos. Semanas de trabalho haviam se passado nisso, e agora a cidade finalmente tinha água suficiente para todos. O longo aqueduto passou além da cidade, claro, para as montanhas onde encostas maciças pegaram e direcionaram a neve derretida e deram água para a totalidade da capital. Durante a guerra, foi arruinado por demi-humanos odiosos, o que por sua vez significava que, quando ela assumiu, a escassez de água foi a primeira crise que Neia começou a enfrentar. Completar isso liberou vários milhares de trabalhadores para serem colocados em obras públicas e na reconstrução de casas, e esta noite ela pretendia batizá-lo em uma cerimônia. Era para ser alegre, mas agora com a morte de Gascon, que havia feito tantos papéis em tantas horas. Seria um caso triste. O capitão ficou ao lado de Neia e olhou para tudo, e eles ouviram juntos enquanto os aplausos soavam quando alguém abria uma torneira e a água escorria. Daqui voltariam a correr fontes e nós de distribuição e ninguém teria sede, mas não era nisso que eles estavam pensando agora. Você ouviu, Capitão Robel? Neia perguntou ao capitão da guarda. Eu ouvi sim. Eu ouvi no meu caminho, na verdade, eu passei por alguns de seus homens carregando seu corpo, e arrastando os cadáveres dos assaltantes que eles encontraram. Robel respondeu com uma voz sombria, ainda olhando para o aqueduto. Você sabia que alguns de seus guardas são meus seguidores? Ela perguntou. A maioria deles, na verdade, se você ainda não sabia disso. Robel respondeu, ele riu um pouco disso, seu corpo magro e musculoso era como o de um velocista nato, com seus cabelos escuros, e penetrantes olhos azuis gelo. Ele deu de ombros, revelando o bronzeado profundo de um homem em sua pele exposta que revelava que ele passava muito tempo ao ar livre, na visão de Neia, que falava bem de seu compromisso de ser mais do que um líder nos bastidores.
Você fez muito por esta cidade, disse ele com uma expressão séria em seu rosto. Metade dos guardas aqui eram prisioneiros em algum momento, e a primeira coisa que eles viram quando foram libertados foram você e o rei feiticeiro. Alguns deles sofreram muito, então entre sua gratidão a vocês dois, seu trabalho duro e sua incorruptibilidade, eles agora são mais seus homens do que meus. Ele disse um pouco rígido, como se doesse admitir. Isso não te incomoda? Ela perguntou, um pouco surpresa em sua voz, pois não conseguiu encontrar qualquer amargura ou vitriolo na dele. Sim. Mas não tanto quanto deveria, eu nunca fui muito para os deuses, e embora eu amasse nossa rainha como todo mundo, ela se foi. Eu só quero que tudo fique tão certo quanto possível novamente. Você está ajudando a fazer isso acontecer, posso não seguir você diretamente, minha posição não permite isso, mas não estou prestes a atrapalhar, e mesmo se eu quisesse. Duvido que conseguiria. Ele respondeu. Então, você vai deixar os guardas que me seguem cuidarem da investigação? Ela perguntou. Sim, ele respondeu, no entanto, isso tem um preço. Que preço? Ela respondeu com uma voz um tanto cautelosa. Primeiro, você me mantém informado. Segundo, qualquer um que você pegar vivo, você entrega para julgamento sob a lei. E terceiro, ele começou a dizer. E terceiro? Ela perguntou, agora mais curiosa do que ansiosa sobre quais termos ela poderia enfrentar. Você tenta não pegar nenhum deles vivo. Eu cresci com Gascon, então isso é pessoal tanto quanto profissional. Ele disse com uma raiva sombria em sua voz. Neia tirou a luva e estendeu a mão. Combinado. Eu aceitarei seu preço. Robel estendeu a mão para sacudi-lo e estremeceu com o poder de seu aperto e se afastou, deixando Neia sozinha. Os soldados que se tornaram guardas da cidade eram liderados por um homem chamado Ob, e ele não foi sutil sobre a investigação, tendo aplicado um pouco de força das artes marciais na torção do braço durante as perguntas, e logo encontraram um estalajadeiro que se lembrava de 4 homens carregando sacolas, vestindo roupas marrons e botas altas, que mancaram na noite anterior. Ob erguia-se 30 centímetros acima do estalajadeiro e carregava um grande malho sobre o ombro. Deixe-me ver seus quartos. Ele disse. O estalajadeiro, um homem um tanto corpulento com uma aparente tendência a suar, começou a torcer as mãos enquanto falava e gaguejava. Ele disse, e correu escada acima. Ele pegou um molho de chaves e se atrapalhou por um momento, antes de encontrar a chave certa e abrir a porta. Ele deu um passo para o lado e curvou os braços para que suas mãos apontassem para o quarto. É este, senhores. Haverá mais alguma coisa? Sua voz dizia que ele esperava muito que não houvesse. Ob não se preocupou em responder, ele atravessou a sala com seus homens, levantando cobertas, vasculhando gavetas, até que um de seus homens gritou, encontrei algo. E levantou um pedaço de papel. O que é isso? Ob perguntou, sua voz profunda claramente no limite. É um conjunto de instruções sobre a rota usual de Gascon, e o papel é criado magicamente. Em primeiro lugar, poucas pessoas podem pagar por isso hoje em dia, e muitas pessoas não podem fazê-lo, mesmo que possam ser pagas. Isso significa que foi um padre, um nobre ou um comerciante rico que ordenou o ataque. O sorriso do guarda tornou-se predatório. Os homens não estavam feridos, senhor? Para onde você iria se estivesse gravemente ferido e carregando algumas cabeças decepadas? O rosto de Ob tornou-se igualmente predatório, eles teriam que se livrar das cabeças primeiro, de tal forma que não fossem encontradas acidentalmente antes de serem reduzidas a crânios. E então eles teriam que ir para a cura, e com poções sendo escassas, e apenas um templo reconstruído, há apenas um lugar para ir. Estalajadeiro. Ele disparou para o sujeito corpulento que se afastava. Sim, senhor. O estalajadeiro respondeu, há quanto tempo esses homens deixaram seus quartos? O estalajadeiro pensou por um momento, eles partiram há 1 hora, mais ou menos. Ob acenou com a cabeça, isso não é uma grande vantagem. O templo não fica perto daqui, e eles têm que se livrar das cabeças. O único lugar para ter certeza de que não serão encontradas é jogando-as na zona de lixo além da cidade. Provavelmente não podemos pegá-los lá, mas o templo fica perto do escritório de Lady Neia. Ob rapidamente enviou uma mensagem para Neia transmitindo suas informações. Muito bom, Ob, Neia respondeu, vou correr para o templo e dizer ao sacerdote para almoçar cedo. Esses homens se achavam espertos, eles não esperariam uma recepção. Vá ao templo o mais rápido que puder, mas não entre, espalhe-se em volta dele e não deixe claro que você é guarda ou soldado, eles podem passar direto do meu boas-vindas para eles.
Ela não esperou por uma resposta, mas agarrou vários dos melhores seguidores disponíveis, aqueles que estavam aprendendo seu estilo de combate, como ela, nunca estavam longe de suas armas. Eles a seguiram rapidamente até o templo e estavam bem atrás dela quando ela entrou. O sacerdote principal inicialmente reagiu com choque e começou a cuspir instruções sobre não portar armas na casa de um deus, mas os olhos de Neia o calaram. Ouça-me, vários assassinos estão a caminho do templo, eles são os sobreviventes de um grupo de pessoas que matou um dos meus seguidores, eles estão feridos de uma forma ou de outra e procurarão sua ajuda, eu quero você fora para seu almoço agora, para mantê-los esperando por cerca de 1 hora até que algumas das minhas outras pessoas cheguem, nós cuidaremos disso a partir daí. Eu não deveria curá-los então? O padre disse com uma voz trêmula e incerta. Na verdade, ela disse enquanto tirava a viseira e encontrava os olhos dele com os dela, eu quero que você os cure completamente. Eles vão se machucar novamente, e eu não quero que eles sejam deficientes antes disso. Neia disse sem rodeios e acariciou o arco que ela segurava na mão, o toque gentil que ela usou foi quase como a carícia de um amante, e o olhar em seus olhos gelou o sacerdote até os ossos. Uma sombra espreitava em seu olhar, escura e selvagem, mas ao mesmo tempo brilhante como se a noite e o dia tivessem se unido em um só, como pérolas negras. Eram lindos e terríveis de se olhar no rosto de uma pessoa. Ele a sentiu entorpecido, incapaz de recusá-la, e quando ela saiu com sua escolta, o padre foi ao altar mais próximo para rezar pela passagem do medo que o dominava. Neia levou seu povo de fora do templo e os colocou em vários intervalos ao redor da entrada, parecendo não mais do que espectadores casuais. Neia, sendo muito reconhecível agora, se escondeu dentro do templo e esperou. Eventualmente, exatamente como ela esperava, um grupo de 5 homens, mancando ou segurando estômagos feridos, ombros e, em um caso, sem uma mão, entrou no templo. Um atendente contou-lhes que o padre estava fazendo suas orações, mas ele voltaria em breve. Os homens resmungavam, mas não podiam fazer nada além de esperar, pois nenhum deles corria perigo imediato de morrer. Neia aproveitou a chance para enfiar a cabeça para fora e olhar para eles. Ela reconheceu apenas um homem que ela tinha visto a serviço do mesmo nobre que forneceu a guarda corrupta, era improvável que fosse uma coincidência tanto quanto ela estava preocupada. Ela examinou seus equipamentos, suas botas eram de boa qualidade e as bainhas de longas espadas se projetavam de suas capas. Eles não eram ladrões comuns, aqueles que carregavam punhais que eram facilmente escondidos. Nenhum deles carregava arcos, e ela podia ver que eles usavam armaduras de cota de malha. De boa qualidade também, eles eram obviamente soldados da casa de um nobre, e considerando quem ela reconheceu, quase certamente todos serviam ao mesmo homem. Cerca de 20 minutos depois, ela recebeu uma mensagem dizendo que seus homens haviam chegado e se distanciaram de acordo. Quando eles estavam na base dos degraus, Neia saiu de trás da porta e olhou para eles. Eu estive esperando por vocês. Ela disse alto. Eles congelaram. Nós todos temos. O primeiro grupo de seu povo se deu a conhecer e formou um semicírculo. O que você? Começou o sujeito grande que ela reconheceu. Esqueça isso. Ela interrompeu, você matou Gascon, nem tente negar, eu localizei você aqui, assim como meu pessoal, então obviamente sabemos exatamente o que aconteceu, você foi muito desleixado, não importa o quão inteligente você pensasse que era. Agora vai acontecer uma de duas coisas, ou você vai se render e me dizer quem te deu a ordem. Ou vai sofrer e morrer, pessoalmente espero que faça a segunda, acho que já sei quem está puxando suas cordas. Eu não vou te dizer nada, seu escudeiro de merda. O homem grande disse, estabelecendo o tom desembainhando sua espada, um movimento repetido por seus companheiros. Seu gesto congelou quando Neia removeu a viseira e a sombra de seu olhar caiu sobre ele. Neia deu de ombros e guardou o visor, tudo bem por mim. De Rúbius. Seu arco estalou e ela lançou 2 flechas antes que eles pudessem reagir, seu povo não foi muito mais lento, um deles disparando antes de fazer o inesperado e atacar com as espadas. 3 dos 5 foram atingidos, um no estômago e 2 receberam flechas nos joelhos antes que as espadas caíssem. Os guardas da casa sempre se consideraram habilidosos, mas o estilo de combate da Justiça Negra era totalmente desconhecido e a combinação de selvageria de golpes aprimorados marcialmente, trabalho de espada rápida e o contraste de flechas disparadas de perto, os derrubam sem permitir que inflijam um único ferimento. 3 dos 5 estavam mortos, um parecia que morreria em breve, o último,
aquele que ela conhecia de vista, ainda estava respirando de sua posição de costas. Ele rosnou para ela entre sua careta de dor, e ela colocou a bota em seu rosto em um chute rápido, arrancando vários dentes. Parabéns, você pode morrer enforcado em vez de pela mão de Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro. Sua morte, como será, será menos dolorosa como resultado. Mas primeiro, quero respostas. Quem lhe deu a ordem de matar Gascon? Ele cuspiu os dentes e tentou encará-la, mas seus olhos penetrantes o fizeram encolher sob ela, e ele desviou o olhar. Foda-se, eu estou morto de qualquer maneira. Você quer morrer cego? Ela perguntou. Ele empalideceu. Você viu-o? Exemplo. Eu dei alguns dias atrás. Ele teve sorte, ele já estava morto quando eu fiz aquilo. Eu só prometi te entregar para Robel, eu não prometi que você seria capaz de ver quando eu fizesse isso. Ela se ajoelhou sobre ele e agarrou sua mandíbula com o polegar e o indicador e forçou seus olhos nos dela. Eu sigo a justiça de Sua Majestade, que é salvar tudo o que puder, e fazer o que deve ser feito, sabendo que você não pode salvar tudo. Se eu puder poupar sua visão, eu o farei, mas se remover seus olhos me der seu conhecimento, será feito. Então, eu serei a última coisa que você verá. Ou não? Ela perguntou e pegou uma flecha de sua aljava com a mão livre. Ela o segurou na frente dele, deixando-o ver por si mesmo, então ela a colocou no canto de um olho. O conde. Foi o conde. Ele engasgou, nem assentiu, ela tinha a confirmação do que ela já sabia. Ela guardou a flecha e desembainhou a espada novamente, então ela atingiu o bastardo uma vez na cabeça, e ele ficou inconsciente. Uma mensagem curta para o capitão Robel mais tarde, e a guarda oficial da cidade chegou e tomou a custódia do único sobrevivente. Foi o conde Andor. Ele disse, ele forneceu o guarda corrupto, estes são seus homens, eles mataram Gascon em um ato de vingança quando sua coragem aumentou um pouco, eles provavelmente o escolheram porque foi ele quem percebeu a falta de suprimentos. Se eu deveria ter sido mais sábia, eu deveria ter esperado isso, eu deveria ter protegido Gascon. Neia disse, olhando para baixo com tristeza. Você não sabia que isso iria acontecer, não é sua culpa, então não se culpe tanto, é assim que o mundo é às vezes. Robel disse com um arrependido aceno de cabeça. Ainda precisaremos da confissão oficial, mas vamos arrancar isso dele e cuidaremos do resto dos corpos. E quanto aos seus feridos, eles precisam de ajuda. Robel disse. Não temos feridos. Neia disse com algum orgulho. Lembre-se que mesmo um simples ferreiro nosso conseguiu matar vários de seus atacantes e ferir o restante. Se ele estivesse devidamente armado, e não em menor número, ele ainda poderia estar aqui. Os olhos de Robel se arregalaram. Eles se separaram, e aqueles que se reuniram para observar o breve distúrbio não bloquearam o caminho. Naquela noite, Neia falou para aqueles que se reuniram, uma multidão ainda maior do que antes, consideravelmente, já que a notícia se espalhou sobre ela derrubando um guarda de elite nobre que foi pego após assassinar um camponês. Ou assim dizia a história, por mais incompleta que fosse, era o suficiente para eletrizar as pessoas comuns. Neia acendeu uma vela e colocou-a sobre uma pedra ao lado dela, e começou a falar. Há duas razões pelas quais estamos reunidos aqui. A primeira é para parabenizar a todos. O aqueduto foi restaurado. Há água suficiente para todos, desde o menor bebê na casa mais pobre, até os nobres ricos em seus palácios, até os próprios cachorros na rua. Vocês fizeram isso com suas forças, vocês mostraram que poderia se recuperar do mais feroz dos golpes do mais poderoso dos demônios, vocês se levantaram mais fortes do que eram antes da chegada de Jaldabaoth, vocês sobreviveram e estão reconstruindo, e os frutos da força e da vontade aplicados ao bem comum, é a definição de justiça e a base do futuro de uma nação. Sua voz eletrizou a multidão, daqueles cujas vidas foram marcadas por tortura, cativeiro e privação. Bom trabalho! Ela disse. E os aplausos ensurdeceram a cidade. Tal era a força de um único homem comum que experientes guardas domésticos de um nobre temiam enfrentá-lo sem grande número, e quase metade deles morreu de qualquer maneira, o que é mais, nenhum dos restantes foi embora sem suas marcas profundas em seus corpos. Sua força não salvou sua vida, mas nos deu os meios para encontrar seus assassinos e derrubá-los por sua vez. Ela se virou e tocou o corpo do ferreiro de aparência poderosa, colocando a mão sobre seu coração para sempre quieto e disse, assim, em paz, vá para sua recompensa enquanto entregamos seu corpo às chamas, brilhantes como a centelha de sua vida, e para nossa memória, onde você sempre será um exemplo, prova de que a grandeza não conhece estação.
Seu punho se ergueu quando ela lançou uma tocha na pira onde jazia o corpo dele, e as chamas subiram bem alto atrás dela enquanto ela gritava: Salve Gascon! Salve Gascon! Salve Gascon! Salve Gascon! Salve Gascon! Salve Gascon! A multidão cantou, e então outro trio de vozes escolhido começou junto: Od, Gil Crestres e Robel, salve Neia! Salve Neia! Salve Neia! E salve a justiça do rei feiticeiro! Punhos subiam e desciam no ritmo do canto, tão alto que a multidão crescia, que ao longe, nos palácios dos nobres e no salão real do rei Caspond, eles ouviam cada coro retumbante. E em uma dessas salas, Remédios Custódio ardia de fúria. Uma fúria que estava sendo alimentada por um conde corrupto, enquanto nas masmorras abaixo, uma adaga perfurou o coração de seu próprio homem e o silenciou para sempre antes que sua voz pudesse ser levantada para acusar o conde de sua corrupção. De volta a Nazarick, Albedo olhou para Demiurgo e disse: Você matou aquele homem ou foi o conde? Demiurgo riu: foi o conde, no entanto, com um pouco de manipulação da minha parte, para dar coragem a esse covarde, a ferramenta de nosso mestre será duramente testada nos próximos dias. Eu me pergunto como ela vai se sair.